pessoal, não se enganem, mas não estamos na Toscana, estamos em Andradas, Minas Gerais, nessas belas paisagens com cipresses no meio do Parreiral. Pode parecer a Toscana, mas estamos em Andradas, uma cidade ao sul de Minas Gerais, na vinícola Casa Geraldo. No sul de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, na vinícola Casa Geraldo. Estou com o Luiz, que é um dos sócios, né? São 3 irmãos que estão tocando hoje o projeto. O Luiz é agrônomo, né? E você sabe que eu sou geólogo e sommelier. A gente andou conversando aqui várias coisas, teorizando sobre a questão do microterroir da Casa Geraldo. Conta para o pessoal todo aqui a história da evolução desse terroir, que deve ter algumas anomalias, algumas características bacanas, né, para tu contar, né, já que tu tá aí desde o começo, desde criança aqui, né? A gente, aqui a gente, né, já começou o plantio, foi lá para 2004 de uvas finas. Até então eram totalmente uvas produzidas no verão, a variedade Jacques, né, que é a variedade que os migrantes italianos trouxeram para cá, e começou todo, né, o nome de terra do vinho em Andradas, né. Então a gente começou a cultivar essas variedades viníferas foi em 2004, que onde todas as variedades que a gente tinha viníferas eram adaptadas no ciclo normal, vegetativo normal, que era verão. Né? E a gente notou-se que não conseguíamos produzir qualidade. Alguns anos sim, e a maioria não. Né? Então, a hora que chegava na hora da colheita, muita chuva, aqui, o índice pluviométrico aqui da nossa cidade, né? Aqui é um clima tropical de altitude, eu esqueci de falar, né? E estamos aqui a 900 metros de altitude e a gente tem assim, um nosso verão muito chuvoso, né? E o nosso inverno é muito seco, né? Seco e frio, né? Hoje nós estamos com quantos graus aqui? 9 graus, 10 graus? Ah, né? Mais ou menos isso. Né? Essa noite vai chegar no 1 grau aí, no 0 grau, essa noite chega. Né? Então você pode ver que a gente, né, tem esse benefício que a gente está com as uvas para ser colhidas ainda aqui no inverno. Né? Mas de 2004 para cá a gente teve essa dificuldade. A gente plantou os vinhedos, todas as mudas vieram bem, se desenvolviam bem aqui na nossa região. Só que porém não tínhamos qualidade, né? A gente não conseguia alcançar aquela maturação fenólica da planta, da uva, isso que era o que a gente precisava no vinho, né? Sim, né? Tá. Isso, a uva sem maturação não dá para fazer vinho bom, né? E veio vindo aí através de pesquisas, né, que a gente conseguia, tipo, enganar a planta, fazendo com que a planta, em vez de entrar em período de dormência, a gente conseguisse fazer com que ela produzisse a uva na mesma época aqui que a gente tem nossa região é uma região cafeeira, né? E o café, o que ele precisa? Ele precisa desse clima para produzir qualidade, né? Ele precisa de sol, precisa de solo seco, né? Porque senão o café também, ele estraga com a chuva, né? Excesso de umidade. Excesso de umidade. Isso. Então, a gente foi descoberto que a gente tinha o clima certo na hora errada, né? Vem dizer. Claro, né? claro. Então a gente tinha o clima certo agora, só que a planta estava dormindo. Isso. Né? E tudo isso aconteceu e através de uma pesquisa que a IPAMIG desenvolveu, né? Começou tudo lá e a gente foi trazendo essa tecnologia para a nossa vinícola e as plantas que já existiam aqui, a gente começou a adotar esse ciclo de dupla poda, ou o ciclo invertido, ou colheita de inverno, né? Isso. Que é a mesma coisa. Que é a base do processo de produção aqui da região, né? Sim, hoje, né, 100% dos nossos vinhedos são todos colheita de inverno, né? O método de dupla poda. Tudo dupla poda. Tirou alguns vinhedos que eram de mesa, que era da época do meu avô, né? Então a gente hoje aproveita o nosso clima, nosso terroir, que a gente consegue produzir muita qualidade, né? Nessa época do ano.
E isso aí só está aumentando. Nossos vinhos, conforme as plantas vão ainda ficando cada vez mais idosas, nosso vinho ainda vai melhorando cada vez mais. Certo. Esse processo aí de evolução dos parreirais, ela tem esse tempo jovem, né, comparado à história da viticultura no tudo Brasil, novo, né? tudo novo. Ela foi homogênea, a gente olhando a paisagem, a gente vê que tem algumas diferenciações, né? De coloração do próprio parreiral, né? A gente vê que tem alguns ambientes geoquímicos diferentes de solo e rocha. Ela foi homogênea ou foi diferenciada, teve algum problema de doença? Não, assim, teve algumas partes que ela demorou um pouco mais para formar, mas até eu acho que em questão que a gente não tem irrigação nenhuma, em questão de umidade até mesmo do solo, mas assim, foram tudo aos poucos, né? Então a gente foi dando um passo de cada vez, mas a gente pode ver que essa quadra aqui foi uma quadra um pouco mais difícil de a gente ter formado ela. A gente demorou um pouquinho mais. Mas hoje é a parte que produz nossos melhores vinhos, né? Entendeu? Os vinhos reserva. Nossos vinhos, nosso grande reserva. Que acabou realmente pela característica do ambiente ali de criar a planta se desenvolver bem, né? Sim, exatamente. Problemas de doença então nunca tiveram aqui? Não, doença de solo a gente não tem, graças a Deus, assim, a gente não tem. O clima ajuda, né? O clima também ajuda. A gente trabalha também hoje com portos de enxertos mais tropicais, né? Tipo assim, para bombear um pouco mais de seiva, né? O período vegetativo da dupla poda, né? Certo. Vocês estão fazendo novos experimentos, né? Novas varietais, Marcelin, a gente viu ali, Boucher também, é outro varietal que estão trabalhando, né? Então quer dizer que existe ainda um processo de andamento, evolução contínua, né? Não, isso a gente nunca para. A gente tem também a Touriga Nacional já também quase produzindo. Esse ano a gente está lançando o nosso vinho varietal Pinot Noir, 100% também colheita de inverno. A gente temos também o Pinot Noir de verão para espumante e também temos só que plantados em altitude diferente, porque aqui em Andradas a gente tem 12 altitudes, né? Nós estamos na 900 e a gente sobe a serra, estamos a 1.300, né? Isso é uma coisa importante para o pessoal saber, pelo fato de a gente estar na encosta dessa cratera vulcânica, ela gera tipos de solos diferentes em cima dessa paisagem ao longo que são granitos. Então essa mescla de tipo de solo com rocha vulcânica com granitos cria microambientes, microterroides, que é um dos motivos que faz também que os vinhos tenham características diferentes, né? A gente estava degustando alguns vinhos que vocês viram ali, os rótulos, né? Cada uma delas vive nessa pastela e realmente acaba criando uma característica organoléptica diferente, né? E vocês conseguiram enxergar isso também. Vocês viram que as plantas se desenvolvem diferente em ambientes diferentes, né? Sim, exatamente. Mas assim, a gente também respeita a planta, nem que ela, alguns talhões não produzem tanta quantidade, mas produzem vinhos maravilhosos, né? Entendeu? Mesmo não sendo grande produção, mas a qualidade... Não, a qualidade surpreende, né? Sim, então, a gente andou avaliando alguns parreirais agora com algumas frutas com um grau de açúcar altíssimo aqui no pé, né? Imagina o que vem pela frente de vinho, né? Acho que vou vir aqui ano que vem já para esperar na porta com a taça aí para degustar esses vinhos que vão ser de qualidade top, né? No geral, então, a história do parreiral foi essa. Uma batalha de dia a dia sem intervalo comercial, de domingo a domingo. Sim, a gente, né? Conforme assim a gente vai sonhando, a gente vai plantando também, né? Olha aí, ó. E eu com meus irmãos somos 3 apaixonados aí pela viticultura, né? E cada vez que a gente toma um vinho, a gente fala assim, nossa, que tal se a gente tentar produzir? A gente tem que respeitar nosso clima também. Que nem sempre o melhor é assim, você toma um vinho e você vai querer que o teu solo, o teu terroir produza aquele vinho. Você tem que, a gente tem que fazer o que o nosso clima nos dá, o que o nosso solo, o que o nosso terroir nos permite fazer. Né? Nem sempre assim, né? Que você vai querer tomar um vinho e vai falar assim, não, eu quero produzir um vinho igual a esse. Não, a gente tem que respeitar e a gente, às vezes fica melhor, às vezes não. Então, isso aí a gente vai aprendendo com a planta, com o clima e algumas variedades
se destacam, outras não, e assim em toda a agricultura, né? Ele falou uma coisa muito importante, quem já leu meu livro ali, tem um certo momento que eu falo isso, né? Que quem define a característica do vinho e da qualidade dele é o terroir. O ser humano ele tá ali para dar aquela pincelada final, assim, para dar o tchan final no produto, né? Mas quem tá mandando ele é aqui embaixo, né? Exatamente. Aí se alguém já leu meu livro, deve saber que eu fiz esse destaque também, porque é assim que funciona a natureza, né? O ser humano está aqui para viver com ela e quem manda mesmo é a natureza e o microterroir. Exatamente, né? Eu tenho que elogiar, é um local muito caprichoso, muito elegante, né? Bonito de vir aqui. Quem quiser e quem tiver a oportunidade de visitar a Casa Geraldo, venha, porque realmente é um ambiente muito bacana. E o pessoal aqui colocou que tem projetos maiores aí que vem pela frente. Olha, é uma visita obrigatória. Posso dizer que realmente quem vem daqui sai e vai voltar mais outras vezes, né? Luiz, nós estamos aqui degustando um Viognier, né? Colheita de inverno. Esse parreiral está aqui no cantinho, nosso lado aqui. E a gente fez uma degustação e vou dizer que só posso falar uma coisa, né? Um brinde. É um excelente produto. Casa Geraldo, obrigado. Tá de parabéns. Obrigado. Sucesso para todos aí. Igualmente. Olha só então, vocês já estão vendo aqui que o visual tá fantástico, esse sol maravilhoso. Tá bom, Quem né? tá nos acompanhando esses dias aí, a gente viu que tivemos várias condições de chuva, hoje tá bem bacana, esse sol maravilhoso nesse lugar lindo da Casa Geraldo. Junto com o Carlos, né, que é o outro membro aí da família Marcon, sócio aí da Casa Geraldo. A ideia aqui é mostrar para vocês realmente o que é a Casa Geraldo, como ela começou e como ela se desenvolveu. Então a gente está aqui com alguns dos rótulos deles que eles têm uma outra linha maior. A gente resolveu trazer os principais aqui, só para ter uma ideia do que é o produto da Casa Geraldo. Mas de uma maneira geral, nós visitamos os parreirais, olhamos todos os aspectos aqui. E Carlos, depois de toda essa estrada que a gente teve aqui dentro, acho que existe uma curiosidade do pessoal que está nos assistindo da questão da história, né? O que é a Casa Geraldo e como ela se desenvolveu e qual é a estratégia de mercado dela. Então, se puder passar para nós aí, vai ser bacana, porque o pessoal vai querer saber mesmo, né? Então, a Casa Geraldo já é uma história de longa data, né? Praticamente, é uma vinícola que já está na sua quinta geração, indo para a sexta, né? Indo já para a sexta geração já. Né? Na verdade, tudo começou com o seu José Marcon, que foi um dos imigrantes que vieram da Itália para trabalhar na lavoura, né? Mas, previando, o seu José Marcon, ele teve por filho o seu Maximiliano, né? E por fim, seu Maximiliano teve por filho o seu Geraldo Marcon, né? Que todos esses, no caso, vieram trabalhando na lavoura, né? Na lavoura, plantando uva, fazendo os vinhos em casa. E essa daí foi se tornando, né, uma coisa caseira, se tornando cada vez mais em proporções maiores, né? De toda essa parte. O seu Geraldo Marcon, que na época foi um grande
vinicultor aqui em Andradas, fundou 2 vinícolas, fora essa que tem aqui hoje, né, no caso, fundou 2 vinícolas. Então, um grande empreendedor no ramo vitícola da nossa cidade, né? Ele foi muito importante aí em todo o processo. O seu Geraldo, ele veio a falecer dentro da vinícola, né? Entendeu? Aí depois seu filho, o seu Luiz Carlos, assumiu os negócios da família e tocou todo esse negócio até 2010, né? 2010. Ele pegou, né? Ele que foi o grande propulsor também, né? Cada geração foi dando a sua colaboração, né? Vocês acompanhando desde cedo, Desde né? cedo, né? Eu, por exemplo, meu pai, né? A gente foi criado junto com meu pai desde muito criança, né? Eu acho que nós nunca tivemos infância, né? Falar por ser, a infância nossa foi dentro da vinícola. Olha aí. Foi dentro da vinícola. Eu ajudava meu pai lá a lavar os garrafões e encher e tal, né? Então começou naquela vida ali embaixo mesmo, né? No chão de fábrica mesmo, né? Cantina todo dia. Na cantina, né? Colégio e cantina. Era tipo assim, aquele negócio, acabava a escola, corria pra vinícola, entendeu? Era assim, entendeu? Não existia brincar na rua, né? Com meu pai não tinha esse negócio, era comigo aqui na vinícola o dia inteiro, certo? Era comigo o dia inteiro. E o que aconteceu? E desde criança, né? Começamos assim, depois meu pai veio, então não tinha marca, né? O vinho não existia marca na época, né? Não existia marca, e era marca, e depois com o passar do tempo veio-se a necessidade de uma marca, e começou-se a marca Campino, né? Campino é uma marca assim, uma marca portuguesa, né, que dá origem ao campo, né, tudo que vem da lavoura, são os camponeses, são os trabalhadores que trabalham na lavoura, né? E com o passar do tempo também, em 97 veio a necessidade de ter uma plantação de vinhos finos, né? Veio a plantação de vinhos finos. Isso. Né, e começamos a mudar o estilo dos vinhedos, né, arrancamos certas varietais, que até na época eram de uvas americanas, e começamos a plantar uvas finas, né, E isso a gente desde criança com meu pai, né, desde criança junto com meu pai, lavando os garrafão e tal. E quando chegou por exemplo, eu comecei na empresa, eu tinha 7 anos. Olha aí. Eu me lembro, a infância aqui dentro, né? E depois viemos a Campino aqui no caso. Com 15 anos eu já era responsável da vinícola. Já com 15 anos eu era responsável de toda a parte fabril, né? Com 15 anos. Imagina, meu pai pegou, falou assim, agora é com você. A marca Casa Geraldo, ela veio no ano 2000. 2000 começou a Casa Geraldo, né? Nessa época efetiva, né? Isso, entendeu? Nessa época aí já estava com 20 anos, já estava elaborando os vinhos. Eu que fiz os primeiros vinhos da Casa Geraldo na época, com acompanhamento do meu pai. E em 2010 meu pai já saiu da vinícola, né? Aí deixando assim, encargo da gente, né? Foi aí que teve um outro momento que foi um divisor de águas também, em 2012, falaste, né? Isso, que aí começamos com os vinhos de inverno, né? Mas na verdade meu pai começou a plantar as uvas em 2004, uvas viníferas aqui na região. Começou a plantar uvas viníferas, porém no sistema de verão, né? Isso. Ele passou a plantar no sistema de verão. E quando chegou em 2012, essas uvas que eram colhidas no verão não estavam com o Brix ideal. E graças ao Murilo Regina, né, o grande pesquisador da EPAMIG, né, e mostrou pra gente que invertendo o ciclo do vinhedo, a gente conseguiria produzir grandes vinhos, porém em épocas diferentes. No inverno, no inverno, né? Agora, né? Isso. Para o pessoal saber, nós estamos em pleno julho, entrando para agosto, então tá bem frio aqui. Isso. Então, o que acontece? Até nem tanto na época, nós achávamos que era mentira, sabe? Falando, não acreditávamos, né? E depois nós vimos que era a realidade, sabe? E depois nós começamos a colher os primeiros cachos, falamos assim, não, é uma coisa que vai dar certo e é a realidade mesmo, né? Então, investimos nisso. E desde 2010 meu pai saiu da vinícola, deixando para nós que é a 5ª geração a tomar conta de todo o processo. E a gente desde criança trabalhando na vinícola, você imagina os sonhos que a gente tinha já guardados para a vinícola, né? Isso. Então depois disso daí nós pegamos e abraçamos assim de coração todo o projeto e só melhoramos durante todo o trajeto. Chegamos aonde já estamos hoje. Degustando maravilhosos vinhos aqui, né? 2021 com vinhos fantásticos, realmente, olha... Essa história de vocês é bem marcante, viu? É bem longa, sabe? A gente já andou por tantas vinícolas mundo afora e a Casa Geraldo está mostrando que a persistência e o sonho, ela tem que acontecer para que as coisas realmente sejam alcançadas, né? O objetivo seja alcançado, né? Sim, sim. A Casa Geraldo tem esse perfil, né? Sim. Desde uma história
com muita batalha e agora nesse ponto onde chegou, né? Não, com certeza. Inclusive, a Casa Geraldo, ela tem uma visão para o futuro, assim, em termos de perspectiva? Tem sim. A Casa Geraldo hoje, assim, ela tá focando, assim, hoje o foco da Casa Geraldo, desde todos os vinhos que é elaborado, desde o vinho mais simples até o vinho mais top, o padrão de qualidade é altíssimo, né? Procuramos isso. Sim. Fora todos os projetos que estamos imaginando para a vinícola, certo? Uma vinícola nova, uma vinícola conceito, pousados e tudo mais, né? Então a gente está com vários planos aí para serem executados, né? Mas ainda vai demorar um tempinho ainda. Sim, mas dentro da lógica do enoturismo, da enoexperiência, isso. Né, que virou uma febre mundial, né? Isso. A experiência do turista que vem aqui, né? Hoje o turista, tipo assim, nós notamos que o turismo hoje, os apreciadores de vinhos estão aumentando, sabe? Você vê que o consumo nacional aumentou muito hoje, o consumo nacional de vinhos, né? Então tá muito bacana isso. E o pessoal tá vindo, quer conhecer. Os hoje em dia estão conduzindo muitas vezes a questão do consumo do vinho, né? Sim, eu faço muita visita aqui, né? Eu faço a visita do enólogo e o que acontece? Durante essa visita a gente conversa com os casais, são pessoas assim aleatórias, né? Do dia a dia, assim, né? Meu marido é cervejeiro, né? E eu sempre tava tomando um vinho, chamava ele para tomar um vinho comigo. E aí o que acontece? Não é que ele se apaixonou pelo mundo do vinho, sabe? Então foi muito bacana. Então é legal a gente escutar isso, sabe? E a pessoa falou, rapaz, eu comecei a ser apaixonado por vinho, sabe? Eu comecei a me apaixonar pelo mundo do vinho por causa dela. E aí começou assim, né? Contar essa história bacana. Por causa da questão da qualidade, né? Para você saber, a gente está degustando aqui um Syrah, né? Colheita de inverno, que é um dos rótulos deles, né? Esse aqui é um Safra 2018, que é daqui atrás da câmera que está nos gravando, lá são onde estão as videiras. Então é um produto muito bacana, né? Só pela coloração dela a gente vê que tem uma característica marcante, né? Fora os aromas aqui de fruta negra marcante, né? Isso, uma ameixa. Isso, ameixa em calda, né? Muito bom. Nossa, esse aqui, a baunilha, né? A baunilha presente, o chocolate. Isso. Esse realmente está mostrando o terroir aqui da região. Produto excelente. E você nota que o vinho ainda é jovem ainda, né? Nossa, nota, em 2018 ainda tá jovem. Esse aqui ainda merece aí uns 10 anos de guarda. Não, eu falo assim que hoje Isso aqui vai muito tempo ainda, né? Eu falo que os vinhos de hoje de inverno, eles aguentam fácil 10 anos. 10 anos assim, entendeu? A gente tá tentando fazer um jeito assim de tentar guardar mais esses vinhos, sabe? Para evoluir mais ainda. Vocês têm que aumentar a enoteca de vocês, né? Vocês estão vendendo tudo, segura alguma coisa lá. Tá tentando segurar, nós estamos tentando segurar. Estamos tentando segurar. Os que vem pra cá realmente está querendo. Tá querendo. Pessoal, olha só, foi mais realmente uma visita bacana. Eu acho que é legal vocês virem pra cá, porque a Serra da Mantiqueira é muito legal. Casa Geraldo é uma experiência gratificante, maravilhosa. Quem vir aqui, tenho certeza que vai se apaixonar e vai vir várias vezes. Como eu, com certeza voltarei. No verão, no inverno, não interessa, tá? Então, meu caro Salute. Carlos, foi um prazer e realmente uma baita experiência. Seja sempre bem-vindo à nossa casa aí. Valeu, obrigado. Venham, pessoal.